Bom dia, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, querido jovem, querida jovem, amados, como vocês estão? É um prazer mais uma vez nessa manhã estarmos aqui com o nosso coração cheio de alegria, cheio de entusiasmo, para mais uma manhã nós estarmos aqui nos preparando, considerando a nossa vida diante de Deus, aqui nos arrependendo, nos confessando diante dele, rasgando nosso coração, abrindo nosso coração a ele, declarando que nós o amamos, nós o queremos, e a prova de que nós o amamos e nós o queremos é estarmos aqui nessa manhã para o buscarmos. Nós anelamos a presença desse Deus, nós desejamos estarmos na presença desse Deus, nós queremos ser achados nele. A palavra de Deus diz que nós gozamos deste privilégio de sermos achados nele, não tendo justiça própria, mas desfrutando da justiça que vem de Deus. Graças a Deus, estamos felizes por isso, estamos confortáveis, estamos saudáveis por sermos achados em Cristo, não tendo justiça própria, mas desfrutando da justiça que vem de Deus. E a palavra de Deus, ela faz essa promessa que nós temos o privilégio de existirmos como aquela nação, né, a quem o próprio Deus não atribui culpa. Nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã, perdoados de nossos pecados, aproximados pelo sangue de Cristo e desfrutando dessa paz com Deus, essa paz que o Senhor ele permite que nós tenhamos. Essa paz ela tem um endereço. Essa paz é da presença de Deus, é deste lugar que nós dia a dia temos conhecido. A promessa do Senhor é para nós conhecermos e prosseguirmos conhecendo este Deus. E graças a Deus, o primeiro benefício, a primeira bênção que nós recebemos ao conhecer esse Deus, né, é a fartura de alegria e a delícia para sempre que está na sua presença. Outro benefício de nós estarmos conhecendo esse Deus e prosseguindo conhecendo esse Deus é nós estarmos diante dele, né, desfrutando da paz de Deus que excede todo o entendimento. A palavra de Deus fala que agora nos foi dado a conhecer a paz de Deus que excede todo o entendimento e guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Nós gozamos deste lugar seguro. A paz que Deus nos dá é uma paz diferente. O Senhor fez uma promessa: eu deixo-vos a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Então, a paz que o mundo oferece, né, é uma paz condicionada a alguma situação humana. Essa paz de Deus, ela excede até mesmo a nossa maneira de pensar, porque em termos humanos, quantas das vezes nós estamos rodeados de problemas, de dificuldade e de fraquezas, e lá no íntimo do nosso ser, né, nós percebemos esse Deus conosco, nós percebemos o Emmanuel em nós, e muitas das vezes em situação até mesmo de caos, lá no nosso íntimo nós conseguimos repousar em paz, nós conseguimos descansar. Essa é a maneira diferente de desfrutarmos dessa paz de Deus que Deus tem dado para os seus filhos. Eu creio, meu amigo irmão, minha amiga irmã, querido jovem, querida jovem, que essa também é a sua experiência. Nós estamos em um lugar onde hoje nós desfrutamos de delícias para sempre. Nós desfrutamos também dessa paz de Deus que excede todo o entendimento, essa paz de percebermos que esse Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma das porções da palavra de Deus que nos traz paz é essa: se esse Deus não nos negou Cristo, o que mais não nos dará Ele graciosamente? Então nós estamos diante de um Deus que nos ama, tem planos de paz e pensamentos mais altos para a nossa vida. E quando nós tocamos nessas porções da palavra,
o nosso coração, a nossa alma encontra paz e nós podemos existirmos em paz, né? Este é o privilégio que nós temos desfrutado como filhos de Deus. O meu desejo nessa manhã, não sei quanto tempo nós vamos gastar, quantos dias nós vamos gastar, mas nós queremos caminhar um pouco assim pela revelação da palavra de Deus, até nós chegarmos, né, no momento em que nós estamos vivendo hoje, existindo dentro de uma comunidade, né, onde a palavra de Deus faz essa promessa que o amor de Deus ele está sendo derramado no nosso coração e dia a dia esse amor de Deus que está sendo derramado, ele está sendo aperfeiçoado em nós. Então nós queremos caminhar até lá. E para isso nós queremos fazer a leitura de algumas porções da palavra de Deus. Nosso desejo, meu amigo irmão, minha amiga irmã, é de uma certa forma, né? Que você que já tem certa habilidade, já manuseia a palavra de Deus, que você continue manuseando. E você que porventura ainda não tem muito hábito de ler a Bíblia, né, de tirar um tempinho, que você possa ser encorajado e ser despertado para a leitura da Bíblia, né? Graças a Deus, a nossa experiência cristã, ela tem sido fortalecida pela leitura da palavra de Deus. A cada um entendimento da palavra de Deus, a cada uma revelação da palavra de Deus, nós somos fortalecidos, né? Nós temos falado muito dessa experiência de estarmos entusiasmados. Esse entusiasmado é porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, né, de nos fazer, de fazer-nos percebermos em Deus, percebermos como esse alvo do trabalhar desse Deus, né? A palavra de Deus, ela tem esse objetivo de mostrar para nós que nós estamos aqui para um propósito bem definido o propósito que Deus tem para o homem, né? Graças a Deus, a nossa vida aqui nessa terra ela é gloriosa e o porvir também é glorioso, porque essas são promessas da palavra de Deus que entra para dentro do nosso coração e torna esse combustível, torna esse poder que nos leva a avançar, né? Então, gostaria de lermos algumas porções. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa porção da palavra de Deus, que é Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela é usada, né? Nós usamos essa porção da palavra de Deus para entender que esse Deus criou todas as coisas. Nós não somos obras do acaso. Nós estamos aqui porque esse Deus criou todas as coisas. A palavra de Deus fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora o versículo 3: Disse Deus: haja luz e houve luz. Esse Deus agora ele começa, ele criou todas as coisas, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora nós vamos ler alguns versículos que fala como esse Deus criou todas as coisas, como ele trouxe à existência. A palavra de Deus fala que esse Deus, ele trouxe à existência a partir daquilo que não existe, né? Ele criou todas as coisas. Disse Deus: haja luz e houve luz. O versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fiz também o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom.
E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente sobre a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. O versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então esses versículos aqui falam desse Deus como Criador, trazendo à existência tudo aquilo que nós vemos, né? Está aqui registrado na palavra de Deus, no primeiro capítulo da Bíblia, que é o livro de Gênesis, capítulo 1. Nós temos esse privilégio de vermos e percebermos esse Deus como Criador de todas as coisas. Agora, Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa porção da palavra de Deus, ela fala desse Deus que criou o homem à sua imagem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando essa porção da palavra de Deus, meu amigo irmão, amiga irmã, querido jovem e querida jovem, ela tem sido usada pelo Espírito Santo para mostrar para nós a preciosidade de estarmos aqui nessa terra sendo um ser humano, criado de uma maneira perfeita e bela. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quanto que essa porção da palavra ela tem sido usada, né, pelo Espírito Santo para poder trabalhar o meu coração, para poder levantar a minha autoestima. Puxa, nós não somos quaisquer pessoas. Da criação de Deus, igual foi citado aqui, né? Deus criou tudo e viu Deus que era bom, né? Deus trazendo à existência todas as coisas, mas nessa porção do versículo 26, nós vemos Deus criando o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Isso precisa fazer diferença para nós. Usemos essa porção da palavra de Deus para nós levantarmos a nossa autoestima, para nós passarmos a existirmos a cada dia como esse ser perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus. O versículo 26, vamos ler novamente. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Por um lado, aqui nós vemos a beleza da criação do homem, de ser criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas depois também nós vemos a incumbência do ser humano. Por que que Deus criou o homem tão perfeito? Por que que nós fazemos parte da obra-prima de Deus? Nós somos os únicos que foram criados de uma maneira perfeita e bela, conforme a imagem e semelhança de Deus. A parte B do versículo fala: tenha ele domínio sobre os peixes do mar.
sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Tenha ele domínio, se nós juntarmos as duas porções, tenha ele domínio sobre toda a terra. Aqui, meu amigo irmão, minha amiga irmã, querido jovem e querida jovem, nós vemos também, por um lado, o quanto que Deus espera do ser humano. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Por meio dessa porção da palavra de Deus, nós entendemos que se nós, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós tomarmos uma firme decisão, né, de cultivarmos e guardarmos, de dominarmos. Olha só como é que a porção da palavra fala: tenha ele domínio sobre toda a terra. Então, se nós tomarmos uma firme decisão de existirmos como uma bênção nessa terra, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para termos domínio, dominai sobre toda a terra. Se nós formos considerarmos sobre a maneira que fomos criados, o ser humano é o único que tem a condição de dominar toda a terra. Nós usamos essa porção da palavra de Deus, meu amigo irmão, minha amiga irmã, querido jovem, querida jovem. Nós usamos essa porção da palavra de Deus, primeiramente, para entendermos que nós somos criados de uma maneira perfeita e bela. E segundo, também, porque que nós temos uma responsabilidade como esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Sobre os nossos ombros está também uma responsabilidade que é dominar sobre toda a terra. O ser humano é aquele que tem condição de exercer domínio. Segundo a revelação da palavra de Deus, nós não fomos criados fortes, mas nós somos criados inteligentes. Nós somos aqueles que podemos agir com razão. Nós temos, nós somos um ser racional, nós somos um ser pensante. Por que Deus nos criou dessa maneira? Porque sobre os nossos ombros, meu amigo, irmão, minha amiga, irmã, querido jovem e querida jovem, nós fomos criados com essa condição de influenciarmos esse nosso sistema. E trazendo, abrindo um parêntese aqui para nossa para nossa experiência dessa manhã, nós somos aqueles fomos qualificados para exercer domínio. É muito normal o ser humano exercer domínio. Nós não usamos a força, mas nós usamos a razão. E graças a Deus por isso, aquietarmos um pouquinho diante dessa, dessa, dessa realidade. Nós somos seres racionais, nós somos seres pensantes. A palavra de Deus nos chama de os entendidos do Senhor. Nós somos nós fazemos parte da criação de Deus, desse ser que foi criado da maneira mais completa, à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados e nós somos qualificados a dominar toda a terra. Diante disso, meu amigo irmão, minha amiga irmã, querido jovem, querida jovem, nós temos essa responsabilidade de exercermos domínio. O que para nós ficarmos um pouco mais claros do que é exercermos domínio, né? Vamos pegar um guarda de trânsito. Um guarda de trânsito pode ser até mesmo uma pessoa fraquinha, né, de um pequeno porte, mas se ele está ali com o seu uniforme de guarda de trânsito, se ele está fardado, ele pode fazer um sinal e parar um caminhão de não sabemos nem de quantas toneladas. Aquele caminhão com toda a força, ele precisa obedecer a ordem de um pequeno homem que está ali fazendo um sinal para que ele pare.
trazendo para o sentido espiritual, meu amigo irmão, amiga irmã, querido jovem e querida jovem. Nós podemos exercer domínio neste universo. Nós fomos qualificados para isso. Então, assim como aquele guarda, ele, ele para aquele caminhão, ele exerce autoridade sobre aquele caminhão. Nós também estamos aqui, né, para exercer domínio. Hoje nós gozamos deste privilégio de estarmos aqui falando sobre esse assunto, de exercer domínio. Então, meu amigo irmão, minha amiga irmã, querido jovem, querida jovem, nós estamos aqui para exercer domínio. Deus nos criou para isso, né? Se essa terra vai ser uma bênção, ou se essa terra vai se tornar um caos, ela depende do funcionamento do ser humano que foi criado para exercer domínio. Essa porção da palavra de Deus, ela traz para nós muita responsabilidade. Nós somos aqueles sobre os ombros de quem está a autoridade representativa de Deus. Nós vimos aqui que Deus criou todas as coisas e nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas o domínio, o Senhor, ele nos deixou como participantes. Nós somos aqueles a quem o Senhor colocou sobre os nossos ombros a capacidade de exercermos domínio sobre toda a terra, abrindo isso para os nossos dias, né? A palavra de Deus fala que do coração deste homem é que procedem todos os desígnios, tudo que nós vemos no nosso entorno, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. É porque nós vemos o homem ou funcionando ou não funcionando. Se nós funcionarmos adequadamente, nós aqui estaremos sendo bênçãos nessa terra. Mas se nós também não funcionarmos adequadamente, nós não estaremos sendo bênçãos nessa terra, porque nós estamos debaixo dessa comissão de exercer domínio sobre toda a terra, trazendo isso para nosso entorno, né? Nós que somos casados, né? Nós podemos ser bênçãos na vida do nosso cônjuge, porque sobre os nossos ombros está esse privilégio e essa responsabilidade de exercermos domínio. Nós podemos colocar da porta para fora tudo aquilo que traz prejuízo para o seio do nosso casamento. Nós podemos também, como pais, nós podemos ser bênçãos na vida dos nossos filhos, porque nós não estamos sozinhos criando os nossos filhos. Nós estamos aqui debaixo da bênção de podermos exercer domínio, né, sobre toda a terra. E essa é a autoridade. Nós temos a autoridade como pais de abençoar os nossos filhos. Como que nós abençoamos os nossos filhos de uma maneira prática? Nós abençoamos os nossos filhos funcionando como pais e mães adequados, como aqueles que recebem a instrução de Deus e aí nós ministramos essa instrução de Deus para os nossos filhos. Na sociedade também nós podemos sermos pessoas adequadas, porque sobre os nossos ombros está a bênção de nós termos sido criados conforme a imagem e semelhança de Deus. E agora criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados de uma maneira perfeita e nós estamos aqui debaixo também dessa responsabilidade e da bênção de exercermos domínio sobre toda a terra. Nós podemos ser bênção na sociedade, nós podemos ser bênçãos onde quer que vamos, porque nós fomos criados dessa maneira, nós temos este privilégio. E onde que está essa autoridade e essa capacidade de nós exercermos domínio sobre toda a terra? Está na maneira que nós fomos criados, a maneira bela que fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. E agora, segundo a imagem e semelhança de Deus, da criação de Deus, nós somos aqueles que receberam a incumbência de sermos
de dominarmos toda a terra, mas nós fazemos isso sendo o quê? Racionais. Nós somos seres racionais, né? Vamos desfrutar deste privilégio. Está ficando muito redundante, eu vou chamar só de amados e amadas a partir de agora. Amados e amadas, vamos exercer domínio. E como vamos fazer isso? Vamos usar a nossa razão. Nós temos a capacidade agora de sermos racionais. E como seres racionais e pensantes, como seres inteligentes, vamos funcionar é, exercendo domínio sobre toda a terra, né, sendo racionais, tão racionais que nós vamos funcionar a partir da direção de Deus, a partir da orientação do Espírito Santo de Deus, que agora está conosco. Nós não estamos mais sozinhos. A palavra de Deus, ela tem o privilégio, nós temos o privilégio de vermos na palavra de Deus e percebermos esse Deus conosco. Não estamos aqui contando os nossos dias sozinhos. O Senhor é o nosso Emanuel, aquele que desceu para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós gostaríamos, a partir desse dia, né, estarmos aqui fazendo essa leitura, né, da palavra de Deus, para nós lançarmos aqui os nossos alicerces, de onde, quais os benefícios que a palavra de Deus tem para nortear a nossa vida. Então hoje nós aprendemos que nós fomos criados conforme a imagem e semelhança. Na verdade, voltando lá do princípio, nós vimos esse Deus que criou todas as coisas. E nós vimos também esse Deus que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E esse Deus também ele nos criou como a incumbência de exercermos domínio sobre toda a terra, sobre os ombros do ser humano está essa responsabilidade de nós exercermos domínio. Então, nós vamos continuar fazendo essa leitura dia a dia, cada passo a passo nós vamos tomando a palavra de Deus como nosso alicerce. E nós não podemos esquecer, né, que todo o objetivo das palavras que Deus tem falado conosco, o Senhor Jesus falou com seus discípulos, e essa palavra também ela é direcionada ao nosso coração, né? Olha o que a palavra de Deus fala em João capítulo 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Nós queremos encerrar nessa manhã essa palavra, tudo aquilo que Deus tem falado conosco. O objetivo é para que nós tenhamos paz. A palavra de Deus ela tem um objetivo, trazer paz e esperança para o nosso coração. Como que você ficou nessa manhã quando você mais uma vez pôde ouvir que Deus criou todas as coisas? Como ficou o seu coração quando você percebeu que você faz parte dessa obra bela de Deus, da obra-prima de Deus? Como ficou o seu coração quando você percebeu que você foi criado à imagem e semelhança de Deus? E como ficou agora o seu coração diante dessa responsabilidade de exercer domínio sobre toda a terra? Como ficou o seu coração sabendo que agora você é um ser inteligente, que pode agir com racionalidade, e por meio dessa inteligência e dessa racionalidade, é o próprio Deus que vai usar você como um instrumento para trazer o que? Domínio para essa terra, para trazer paz para o seu entorno. Então, esse é um dos objetivos da palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara nessa manhã. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Que durante todo esse dia o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, bradar no nosso coração essa palavra. Tudo que eu tenho falado com você, tudo que eu tenho feito você perceber, é para que você tenha uma vida
repleta de paz em mim. Que essa palavra console e guarde o nosso coração nesse dia e deixo para você um forte abraço.